Fim de ano chegando e vem à tona novamente o assunto das metas para o ano novo. Metas para o ano novo assola esse tema, assola a nossa mente, dá canseira, é difícil e você olha para trás, vê as metas que você fez lá para o ano passado, que já foi uma reprodução das metas do ano retrasado, que provavelmente a maioria ainda não foi realizada, e você se vê de novo fazendo metas para o ano seguinte. Mas o que tem de errado com essas metas, gente? Por que que muitas delas não dão certo? Se você é um realizador de metas, pode parar de assistir por aqui, não, esse vídeo não é para você. Mas se você é como a maioria que não consegue realizar todas as metas de fim de ano, fica comigo que aqui vai ter informação valiosa e você não vai precisar comprar curso para saber, porque é muito simples. A resposta é simples. Meu nome é Valéria, eu sou, sei lá, especializada em empreendedorismo, consultora executiva, empresária, mas isso não importa. O que importa é o que a gente vai falar aqui agora, porque a gente vê tantas apresentações aí cheias de responsa e que no final a gente vê que o conteúdo nem entrega tanto assim, né? Então, vou tentar focar no conteúdo, tá bom? E aos poucos a gente vai se conhecendo por aqui. Estamos começando agora. Bom, o nosso papo aqui é sobre metas e eu fiz um roteirinho. Eu não sou youtuber ainda, mas eu vou aqui contar pra você um pouco sobre metas e assim, disso eu entendo, tá? Você nunca me viu aqui, e se você puder me dar uma oportunidade para ouvir sobre esse assunto, eu acredito que no final desse vídeo, talvez você possa ter tido uma outra visão e de repente que facilite você a te ajudar com o cumprimento dessas metas, porque chega de frustração, é muito frustrante você fazer metas de fim de ano, de fim de mês, de fim de ciclo, de aniversário, qualquer coisa que seja, e chegar um ano depois não conseguir cumprir essas metas. Mas vamos lá. Qual é o problema das metas? Gente, as metas não tem nenhum problema. A coisa mais natural, legal, correta e que se espera de uma pessoa é que ela defina metas, né? Você começa um ano e aí tem toda aquela energia de realização no ar, né? Coloca roupa, sei lá, amarela para dinheiro, branca para paz, azul para saúde e tranquilidade, vermelho para encontrar um amor, e eu não faço ideia de que roupa que você vai usar para emagrecer. Talvez preto, mas ninguém vai passar o fim de ano de preto, né? Mas as superstições à parte e piadas à parte também. Construir metas, definir metas é a coisa mais normal e mais esperada e que todos nós fazemos, cada um à sua maneira. Tem aqueles mais metódicos que vão anotar tudo, botar lá no planner e tal, e tem aqueles que vão simplesmente anotar numa folha de papel e deixar aquilo em cima da mesa, e tem aqueles que só vão mentalizar as metas. Então vamos começar a falar dos primeiros problemas de meta, pessoal. Meta é como nas empresas, né? Todo mundo, eu não sei se você já trabalha corporativo, já trabalha em alguma empresa, já vou falar do orçamento. Todo ano, lá para setembro, outubro, começa a fazer o orçamento do ano. O que é o orçamento do ano, gente? É a declaração de metas da empresa para o ano seguinte. É simples assim. Então vamos pegar o exemplo das empresas. A empresa vai lá e fala: ano que vem a gente quer faturar 10% a mais, 20% a mais, enfim, define-se lá uma meta de faturamento. A partir daquela meta de faturamento, define-se quanto vai gastar para custear as operações, quanto vai gastar de funcionário, quanto vai dar de aumento, quanto vai comprar sei lá, de imóveis, quanto vai comprar de máquinas novas, quanto vai investir em produção e quanto vai sobrar de resultado. Então, nas empresas é muito fácil da gente olhar para essa questão de metas, primeiro porque não é a gente, não tem sentimento envolvido, e segundo porque é muito meio que financeiro, né? Se você considerar que a empresa já tem lá uma missão definida, ela já tem uma razão de existir, ela já tem um negócio definido, produtos definidos, uma linha de atuação definida, já sabe o tamanho que ela tem e que ela pretende ter, fica mais fácil definir e decupar essas metas, né? Então, mas isso é um bom exemplo para a gente ter como partida. É, Nas empresas, o processo de definição de metas ele é pragmático. E esse é o primeiro ponto que muitas pessoas erram na definição de metas de final de ano. Falta o pragmatismo, que é sentar, criar um procedimento para aquilo, que é chato mesmo, tá? Mas tem que ser feito. Cria, senta, anota num caderno, pega um template na internet, não precisa gastar dinheiro com um planner para metas, a não ser que você queira fazer bonitinho, mas não precisa. Numa folha de papel você consegue construir suas metas. Então, o primeiro ponto é pragmatismo, precisa de processo, precisa sentar,
analisar o que aconteceu no ano anterior e projetar para o ano seguinte. E quando você está analisando o que aconteceu no ano anterior, você está avaliando principalmente o que você errou. Então você vai lá, eu queria ter um salário, sei lá, de 10 mil. Ah, o meu salário só foi 7. O que, que aconteceu? Foi um problema externo? O que, que aconteceu externamente? Ah, a empresa que eu estava não, não cresceu muito e por isso não pôde dar o aumento para as pessoas, ou não, eu não cumpri meu papel, eu não cumpri minhas metas dentro da empresa, por isso eu não consegui aquela renda média que eu queria por mês. Então a gente tem que começar analisando o que aconteceu, de certo e de errado. Se você cumpriu as suas metas do ano anterior, significa ou que a meta estava fácil ou que você fez um excelente trabalho, ou os dois. Então você precisa fazer ali uma avaliação das metas, é o que as empresas fazem. As empresas vão acompanhando mês a mês. Quando chega no período de definir as metas para o ano seguinte, ela já sabe o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Então não adianta a gente pegar e fazer uma meta agora em dezembro, e quando chegar lá em dezembro do ano que vem, que você vai pegar o papel que já está amarelado, cheio de poeira, não sei o que você nem lembra mais o que tinha de meta ali. Então essa é a primeira coisa. Né? Ter um processo de elaboração de metas, e a primeira etapa desse processo de elaboração de metas é avaliar o que aconteceu no passado, seja positivo, seja negativo, e avaliar o máximo possível aquilo que você fez de certo, aquilo que você fez de errado. Não é uma autocobrança, não é uma autopunição, mas é uma autoanálise, uma autoobservação. E isso faz parte. Então, para você saber se você está definindo metas que a gente chama de metas factíveis, né, e que tenham um certo desafio. Porque a meta ela não pode ser muito fácil, que vai te gerar muito conforto, mas ela também não pode ser uma meta impossível. Tipo, você ganha 3 mil reais e botou uma meta que você quer ganhar 50. Isso é no decorrer de um ano, para uma pessoa normal, a não ser que aconteça algo muito extraordinário, é quase impossível. Então tem que pensar nesses detalhes também, para que você não fique tão acomodado a ponto de não estar nem aí para a meta, como também não fique tão assustado achando que aquilo ali não vai acontecer de jeito nenhum. Então a primeira coisa é o processo. Você fez uma análise do seu processo, você analisou ali o que você fez de certo, legal, e ali a gente já parte para uma ferramenta que é uma análise que a gente quer, é como se fosse uma análise SWOT, né? Depois eu posso explicar melhor o que é uma análise SWOT, mas nada mais é do que analisar da parte externa o que tem de oportunidade de fora para dentro e o que tem de ameaça. Então, por exemplo, você está no mercado, quais são as oportunidades? Ah, tecnologia é uma oportunidade, inteligência artificial é uma oportunidade de você fazer mais coisas. E o que são as ameaças? Ah, tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem muita gente criando conteúdo, então eu preciso, né, fazer um conteúdo que seja no mínimo diferente, porque já tem muita gente fazendo. Então, as ameaças ali. Tem mercados que estão se declinando, né? Mercados aí que não vão mais ser tão prósperos nos próximos tempos. Então, quando a gente identifica as oportunidades que estão na parte externa, que é a primeira parte da SWOT, nós podemos ter uma ideia do que potencializar, né? O que ali nós podemos aproveitar. E quando nós mapeamos as ameaças, ainda na primeira parte da SWOT, que é a análise externa, a gente vê o que poxa, preciso tratar. Então, se eu estou no mercado que está em declínio, o que eu vou fazer? Que tipo de inovação que eu vou fazer? Se a empresa que eu trabalho não está muito bem, isso é uma ameaça para minhas metas pessoais, o que eu posso fazer? Então, eu já vou ver nas minhas metas ali, procurar colocar coisas que tratem essas ameaças. Então, analisamos, sentamos ali para definir as metas, analisamos as metas anteriores que nós tínhamos. Se você não tinha meta, você tem que pelo menos imaginar o que você tinha vontade, né? Aliás, vontade é uma coisa, meta é outra, tá, pessoal? A gente está falando aqui de quem vai definir meta. A parte da vontade a gente discute mais tarde. Então e se você não tinha metas, você olha lá as coisas que você almejava, né, que você desejava. Analisa a parte externa, o que o fora de você, o que o ambiente que você está inserido traz para você de oportunidade e de ameaça. E aí é que são elas. Identifiquei as oportunidades, identifiquei as ameaças, vou ali anotando tudo. Ainda estou no brainstorming, papo de coach, né? Brainstorming, mas nada mais é do que anotar tudo que vem à cabeça, sem pensar muito, tá? Essa primeira parte você não pensa muito. Você pega o que você tinha de meta, olha o que você conseguiu e o que você não conseguiu e começa a fazer análise. Quais são as oportunidades que você teve e quais são as ameaças que você teve e tem, as oportunidades que você teve e tem naquele momento. Terminamos de olhar a parte externa, vamos olhar a parte interna.
A parte interna se refere, quando a gente está falando de metas pessoais, ela se refere ao que eu domino. O que eu domino? Somente eu, mais nada. Então, dentro de qualquer estudo que você está fazendo uma análise interna, por exemplo, numa empresa, a empresa ela olha para dentro dela, ela olha para os processos dela, ela olha para o caixa dela, se ela vai ter dinheiro para fazer o que ela quer fazer, se ela vai ter gente para fazer o que ela quer fazer. Ela só olha para ela quando a gente está falando da parte interna. E trazendo para a nossa vida pessoal, olhar a parte interna é quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Então, eu tenho lá um conjunto de metas que eu não consegui cumprir. Essa é a premissa dessa conversa aqui, né? Principalmente as metas que eu não consegui cumprir. Eu vou lá e olho o que eu tive de oportunidade de ameaça, isso é bem mais fácil, você está olhando para fora, é aquele olhar de julgamento que a gente adora, né? Então isso é fácil. Aí depois a gente vem para dentro e fala: meu Deus, e agora? O que eu tenho de ponto forte? Não se engane, também é difícil, tá? Olhar o ponto forte da gente, porque a gente tem uma tendênciazinha de se criticar também. E o que eu tenho de ponto fraco? Esse talvez seja o mais fácil, mas também é aquilo que a gente também não quer admitir. Então esse é um exercício necessário, porque se eu tenho uma meta de, por exemplo, emagrecer 10 quilos em um ano, e eu tenho um ponto fraco para doce, eu não posso ver um doce que eu como, eu preciso mapear isso. E aí, na hora que eu estou traçando meu plano de ação para essa minha meta de 10 quilos menos, eu preciso considerar que eu tenho um ponto fraco para doce. E isso eu só consigo mapeando os meus pontos fracos. Ou eu preciso emagrecer 10 quilos e eu adoro, por exemplo, fruta. Então eu já sei que é um ponto forte meu que eu adoro fruta. E aí eu vou considerar o fato de eu adorar fruta como sendo um ponto forte e vou introduzir isso na minha rotina. Então é muito simples. Só que é um simples que dá trabalho. E muitas vezes nós não queremos esse trabalho. Essa é a dificuldade. Então, vamos considerar aqui que a gente já venceu uma etapa, né? Nós olhamos as nossas metas do ano anterior ou do período anterior, analisamos externamente oportunidades e ameaças, analisamos internamente pontos fortes e pontos fracos, e se você, nesse momento, fez uma boa anotação, você vai ter, só da análise, oportunidade, ameaça, pontos fortes e pontos fracos, você vai ter N ações que você pode tomar para que você seja uma pessoa mais capaz de realizar suas metas. Então você tem ali um arsenal de informações que você vai utilizar mais à frente. Então essas anotações da análise das metas anteriores, você deixa aqui na sua mesa de trabalho, enfim, nas suas anotações, e agora nós vamos partir para o segundo passo. Então, o primeiro passo é fazer a análise da minha situação anterior, e agora o próximo passo é eu fazer, dentro desse balanço de metas do que eu realizei e o que eu não realizei, as minhas metas para o ano seguinte. Mas tem um pulo do gato na hora de você fazer suas metas para o ano seguinte, e eu vou te falar qual é agora. Para você realizar suas metas do ano seguinte, você precisa de um direcionamento. Esse é o segredo. Porque a maioria das pessoas, quando começa a definir as metas, aí começa: quero viajar, quero ganhar mais, quero comprar roupa, quero emagrecer, quero arrumar um namorado ou uma namorada, quero melhorar o relacionamento com meu marido, quero praticar um esporte, tudo aleatório. Isso é muito difícil você juntar essas partes em uma coxa de retalho que fique bonita. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar suas metas de ano novo é criar uma visão para aquele ano. Então, eu tenho um ponto final. A visão, gente, um ponto onde eu quero estar lá em 31 ou 30 de dezembro. Isso aqui hoje é 30 de dezembro. Onde eu quero estar 30 de dezembro de 2000 e X. No caso aqui, 2025. 30 de dezembro de 2024, eu estou fazendo minhas metas. Onde eu quero estar em 30 de dezembro de 2025? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A partir dessa pergunta é que você vai fazer tudo. E o segredo aqui não é você dizer onde eu quero estar. Ah, eu quero estar rica. Ah, eu quero estar magra. Ah, eu quero estar algo assim muito intangível. Não. Parta, considere pensar em quem você quer ser no final do ano que vem. Quem eu quero ser no final do ano que vem? E aí, vamos falar de coisas aqui tangíveis. Ah, eu quero ser mãe no final do ano que vem.
E aí você tem um ano, você quer ser mãe, né? Supondo que você já está nesse processo de vontade de ser mãe. Então você coloca a meta, eu quero ser mãe no final do ano que vem. O que que eu tenho que fazer de 30 de dezembro de 2025 para trás para eu conseguir ser mãe em 30 de dezembro de 25? Então eu começo de trás para frente. Esse é o melhor jeito de definir meta. Vamos fazer uma meta aqui mais comum. Quando chegar em 30 de dezembro de 2025, eu quero ter um patrimônio de 100 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, conforme sua realidade. E aí você vai traçando isso de trás para frente. Quando chegar em 31 de dezembro de 2025, eu quero ser uma mulher feliz, livre, bem resolvida, fora da CLT. Então, defina um grande ponto para daqui a um ano. Um ponto. Esse um ponto vai ser o seu Big Bang. A partir desse um ponto, você vai explodir todas as suas metas. Gesticulando aqui, porque esse assunto é apaixonante. Só que a maioria das pessoas parte do Big Bang ao contrário. Elas partem fragmentado aqui num monte de coisinha pequena que elas querem fazer para chegar na ervilha. Não funciona. Você vai ficar nadando, nadando, nadando na correnteza. Pode conseguir algumas coisas? Pode, mas vai ter um esforço absurdo. Então, encontre o seu caroço de ervilha. O que que eu quero, como eu quero estar, quem eu quero ser, qual vai ser a pessoa que vai terminar o final do próximo ano. E aí, a partir dessa pessoa que vai terminar o próximo ano, você vem fazendo de trás para frente. Então, por exemplo, a pessoa que quer terminar o próximo ano com um patrimônio de 50 mil reais e feliz e tranquila, porque tem isso, tá, gente? Porque você pode terminar o ano com 50 mil reais estressada. Então você tem que definir bem o que você quer chegar. Então faz uma frase. A Valéria de 31 de dezembro de 2025 está tranquila, feliz, descansada, bem saudável e com um patrimônio de 50 mil reais. Exemplo, tá? Esse é o objetivo. A partir daí, você vai é, captando, desfragmentando essa visão e trazendo isso para a pequena. Ah, Valéria, 50 mil reais. O que que precisa fazer? Precisa ganhar, se eu gasto, vamos supor que eu gaste 5 mil reais por mês e quero terminar o ano com 50, eu tenho que gerar bruto pelo menos 100, né? Então a Valéria, de daqui um ano com 50 mil sobrando, ela tem que ganhar por mês 12 mil reais, porque ela vai gastar 5 e vai ter que sobrar 6 para que lá no final do ano ela tenha 50. Então, a primeira meta que você vai ter é renda mensal de 12 mil. Aí você vai pensar assim, a maioria das pessoas faz assim, poxa, renda mensal de 12 mil, então eu vou terminar o ano com 120. Não, bebê, não vai. 120, cento e pouco lá. Não, não vai. Porque você tem os seus gastos. Então você tem que calcular a margem que vai te sobrar. Obviamente que a gente está partindo aqui, gente, que básico é você ter o controle das suas contas todo mês, né? Para você saber quanto te sobra. Então, se só te sobra 2 mil e você quer terminar o ano com 50, 2 mil vezes 12 vai dar 24. Tá faltando dinheiro aí, né? Então você tem que saber quanto tem que ser a sua renda mínima. Aí você já criou uma meta, tá vendo? Então qual que é a sua meta? Eu preciso ter uma renda mínima de 12 mil reais para que eu termine o ano com esses 50. Aí lá daquela declaração de visão que você fez, qual é a outra coisa? Descansada. Nossa, para eu estar com 50 mil e ainda descansada, considerando que eu tenho que ter uma renda média mensal de 12 mil, eu preciso me virar nos 30, eu preciso fazer alguma coisa. Inventar uma coisa adicional, ou mudar de trabalho, ou criar uma sociedade com alguém para dividir o trabalho, né, para que eu possa chegar lá descansada. Então, o que você vai fazer? Você vai registrar uma frase que é a sua visão. Pode olhar na empresa que você trabalha, e se você não trabalha em nenhuma empresa assim que tenha isso, olha na internet, missão e visão. Então, nós não estamos falando de missão aqui, isso aqui é tema para um vídeo só para isso, mas vamos partir da visão. Visão é a meta principal. Então, qual a minha visão para o ano que vem? A visão significa o quê? Qual é a meta principal do ano? Aí você declara ali numa frase, uma frase contendo o seu estado de ser daqui a um ano. E aí você vai catando cada coisinha daquela frase, aí você vai falar saudável. Poxa, para eu estar saudável, eu tenho que fazer atividade física. Aí você já vai pegando ali, fazendo a sua lista de metas em cima da sua visão. Plena, feliz, saudável. O que, que eu falei? Meu, plena, feliz, saudável, descansada e com 50 mil reais. O que, que eu considero estar pleno no final do ano? Ah, eu considero estar bem casada ou com um namorado
que esteja um relacionamento tranquilo, aí eu vou olhar, aí eu vou criar uma meta de relacionamento. Arrumar minha bagunça do meu relacionamento para que eu possa ter tranquilidade. Eu já criei metas macro, né? Eu preciso ter uma renda de 12 mil, eu preciso melhorar meu relacionamento, estar saudável. Quanto que eu tenho hoje? Ah, vamos supor que eu tenho 70 quilos, eu considero saudável 65. Aí eu vou falar emagrecer ou eliminar 5 quilos em um ano. E aí eu criei lá 4, 5 coisas para realizar aquela uma coisa principal. E aí dessas 4, 5 coisas eu vou descendo essas 4, 5 coisas. Vamos seguir uma linha aqui para ficar mais fácil, porque senão a gente vai ter um vídeo de 3 horas, né? Se eu for decupar cada linha dessa, a gente pode fazer conversas sobre cada linha dessa, sobre fazer metas de cada linha. Mas vamos falar da parte dos 5 quilos, que eu não quero falar de dinheiro nesse vídeo desse hoje, não, como fazer renda mais, porque isso pode ser uma outra conversa também específica, né? Mas vamos pensar, você estabeleceu que você precisa ter uma renda média de 12 mil, você precisa arrumar a bagunça do seu relacionamento, ou arrumar alguém, que seja, né? Que você precisa eliminar 5 quilos no decorrer do ano e que você precisa, para estar lá plena e feliz, descansada, trabalhar menos horas por dia, no mínimo, lá no máximo, sei lá, no máximo 8, 9, 10 horas por dia, quanto você considera que seja saudável. Então vamos pensar dessas pequenas metas que a gente elaborou a partir da nossa meta principal, vamos trabalhar essa meta de eliminar 5 quilos. Então eu tenho uma meta, agora o nosso processo aqui, a gente está falando de eliminar 5 quilos em um ano. Você conhece, você já tem lá os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que você tem no seu dia a dia, né? Então, o que, que são oportunidades e ameaças? Ah, as influências lá mandando você comprar bolo de não sei o quê, a outra menina que posta receita de coisa gostosa e que engorda todo dia, isso é do ambiente externo. Do ambiente interno, o que, que você tem? Sua paixão por doce, por batata frita, é o meu caso, paixão por batata frita. É uma dificuldade para mim sair da batata frita, mas tá no meu plano de ação agora de 25 sair da batata frita. Então, quais são os seus pontos fracos? Gosta de doce, gosta de batata frita, não é meu caso, não gosto de doce. Gosta de doce, gosta de batata frita, é, sei lá, tem dificuldade de fazer as refeições na hora certa, tem dificuldade de fazer a própria comida, porque quem quer emagrecer tem que, né, de alguma forma, cuidar disso. Mas quais são os seus pontos fortes? Poxa, eu sou uma pessoa determinada, tudo que eu me proponho a fazer eu faço. E aí você vai usando os seus pontos fortes a seu favor e os seus pontos fracos você vai ali tratando de como melhorar eles. Então vamos pensar nessa meta de eliminar 5 quilos em um ano. Cara, pensa que você tem 12 meses para eliminar 5 quilos. E você pode fazer um plus aí nessas suas metas de colocar uma margem mínima e uma margem máxima. A gente faz isso nas empresas, isso já é avançado, tá? Mas, considerando que 5 quilos em 12 meses é pouco, vamos pensar em avançar essa meta aí, né? Então, os meus 5 quilos, eles podem ser 8, como podem ser 4. Para baixo, a gente não tá com muita margem, não. Vamos deixar... Eu tenho que emagrecer no mínimo 4, ideal 5, 6, no máximo 8. E aí, gente, é aí que acontece a mágica. Você tem lá, eu preciso emagrecer, vamos trabalhar com 6, né? Só para ficar mais fácil de fazer conta. É aí que acontece a mágica. Quanto que eu tenho que eliminar por mês? Se a minha meta é chegar no final do ano que vem 5 quilos mais magra, se eu pensar em 6 quilos em um ano, significa que eu preciso eliminar meio quilo por mês. Olha como fica fácil. Quando você pensa em eliminar 6 quilos, caraca, você cansa só de pensar. Mas quando você pensa em eliminar meio quilo, fica mais fácil. Fica muito fácil. Isso que é a mágica do negócio, de fazer meta para o ano. Então você não está mais pensando em 6 quilos, você está pensando em meio quilo. Cara, eu tenho que eliminar meio quilo por mês. Então repara, voltando aqui, recapitulando, eu tenho uma visão, que é a minha meta do ano. Essa meta do ano gerou meus objetivos ali, que compõem aquela visão. E esses objetivos, que um deles era emagrecer, eu preciso trazer isso mês a mês. Então eu vou pegar todos aqueles objetivos que fazem parte daquela visão e trazer mês a mês. Aí vai ficando mais fácil. Então aqui eu já cheguei à conclusão que eu preciso emagrecer meio quilo por mês. E aí, gente, se você tirar só a batata frita, o doce, usar a sua determinação, que é seu ponto forte, e acompanhar isso mês a mês, você vai chegar lá, chega no final do ano, você vai conseguir mais do que o 6 se você quiser.
Então, qual é o segredo? Visão, objetivo e as metas já pequenas, que são mais fáceis de você conquistar. Então, minha meta aqui se transformou, ao invés de ser estar saudável, eu normatizei, eu numerei esse estar saudável dentro do meu raciocínio aqui, que foi perder 5, 6 quilos. Depois que eu peguei e coloquei um número na minha visão, o meu estar saudável se transformou, obviamente, com saúde, a perder 6 quilos, eu trago isso para uma visão mensal. Então, a cada mês eu tenho que eliminar meio quilo. E aí eu vou fazer uma programação mensal para eu eliminar meio quilo. Aí eu começo a pensar, o que, que uma pessoa que elimina meio quilo por mês faz? Aí você começa a listar ali, o que, que você tem que fazer? Reduzir fritura de 4 vezes por semana para uma, você nem precisa cortar tudo. Começa a ficar tão fácil que você não precisa mais ser radical. Então, se a pessoa não faz esse processo, ela vai olhar o papel e vai falar: caraca, 6 quilos, o que eu faço agora? Corta tudo, parou, não como mais doce, não como mais fritura, minha vida acabou, vou morrer, vou dar vontade até de, sei lá, ficar em depressão, né? Porque você começa a ver que você não pode mais fazer nada. Só que você está pensando na meta completa. Quando você traz isso para pequenas atitudes diárias, isso fica fácil. E aí você começa a analisar a sua rotina. Lembra que a gente fez lá uma análise de tudo que deu certo, tudo que deu errado? Obviamente, se você tinha uma meta de emagrecer lá atrás, você já sabe que você comeu batata frita e doce e não teve determinação. E aí fica fácil de você saber o que fazer, concorda? Então você eliminou a batata frita de 4 vezes por semana para uma, você nem precisa parar de comer batata frita. E aí vai por mim, no dia que você se liberar para comer batata frita, aquilo vai estar tão gostoso. No dia que você se permitir comer um docinho, aquilo vai estar tão gostoso. Vai ser muito mais legal do que você comer doce todo dia. E ficar comendo doce ruim, ficar gastando seu dinheiro com coisas que não te ajudam em nada. E aí isso vai te ajudar, inclusive, nas outras metas. Lá naquela meta de reduzir suas despesas, que a gente vai falar em um outro momento, né? Como é que eu vou fazer com aquela meta que eu preciso que me sobre 6 mil por mês para eu ter 50 no final do ano? Uma das coisas, tudo vai estar interligado. Então, a redução de comer porcaria, que é caro, vai me sobrar X no meu orçamento que vai me contribuir com aquela outra meta. Entende? Então, eu já peguei a minha meta de 6 quilos no ano, transformei em meio quilo por mês, e aí eu vou fazendo o meu plano de ação, que é isso. É reduzir a quantidade de fritura de 4. Quanto mais números você puder colocar, melhor. Então, por exemplo, hoje eu como fritura e precisa ter uma autoanálise, né, pessoal? Não é. Por isso que a ferramenta pouco importa. Lembra que eu falei que você não precisa comprar curso de R$ 1.957, R$ 487, R$ 97, R$ 7 não precisa. Precisa só ter a inteligência necessária, a organização de pensamento necessária para fazer isso. Isso aqui está aqui, ó, de graça. Você pode fazer numa folha de papel em branco. Você não precisa nem de uma planilha. Peguei a minha visão, quero estar saudável, quero eliminar 6 quilos em um ano, que vai se converter em meio quilo por mês. Esse meio quilo por mês, aí vai me gerar um plano de ação, que é isso que eu estou falando aqui. Reduzir a fritura, autoobservação, de 3 vezes por semana para uma. Reduzir 4 barras de chocolate por semana para uma a cada 15 dias. E você vai ver que nos primeiros meses, principalmente, a revolução vai ser enorme. Você vai conseguir muito mais que esse meio quilo. Se você conversar com qualquer nutricionista, ela vai te falar a mesma coisa. Você tem que melhorar os seus hábitos. E o seu plano de ação, baseado nessa meta que já está quebrada por mês, ele vai te dar essa construção de cada pequena atitude que você precisa tomar. Então, no final das contas, se você fizer isso bem feito, e talvez na primeira vez você não consiga fazer nesse nível, né, de detalhamento, se perdoe também, porque quando a gente está começando é assim, mesmo com a ferramenta certa. Não é uma questão de ferramenta. Ferramenta é auxílio. O que importa é a diretriz que a gente está tomando. O ideal é que você chegue até a sua rotina diária. Então eu tenho uma visão anual, grandes objetivos para o ano, metas para os meses, e aí dentro daqueles meses eu tenho uma rotina diária. Então qual vai ser a minha rotina diária? Minha rotina diária vai ser acordar de manhã, tomar um café da manhã saudável dentro das minhas possibilidades. Aqui cada realidade é uma realidade, tá?
Então, dentro das suas possibilidades, que você possa comer 2 ovos cozidos e uma fatia de pão, já é um café da manhã saudável. Então, dentro da minha realidade, eu vou tomar um café da manhã saudável, eu vou ter algo na minha bolsa que não me faça ter vontade de doce, ou seja, na hora que o meu inconsciente começar a me atacar, porque ele vai fazer, principalmente no início, antes de você transformar isso em hábito, ele vai te atacar para que você não consiga, porque ele quer voltar para aquilo que ele conhece, né, que é o conhecido. Não importa se esse conhecido é bom ou ruim, o seu inconsciente só conhece aquilo. Na verdade, o inconsciente conhece, né? Isso é uma coisa louca, mas é assim que funciona. Ele tem ali algo que está registrado e ele quer fazer o tempo todo você voltar para aquilo. Então ele vai te atacar, ele vai te dar uma vontade absurda de comer batata frita. E se você vencer, depois você acabou, você nem conhece mais batata frita. Né? Então essa é a diretriz aqui. É vencer esses primeiros aí 20, 30 dias. Por isso que o primeiro mês ele é crucial em qualquer sistema de realização de metas. Aqui a gente nem está falando mais de definição de metas. Definição de metas é o que você faz em um dia. Talvez em uma semana você vai demorar mais se você quiser ser uma pessoa muito detalhada ou muito fazer bonitinho lá, com canetas de cores diferentes. Você pode gastar mais dias. Mas definir metas você faz em um dia. O que vai fazer você realizar essas metas é o sistema que você vai estar criando para você no dia a dia, para você seguir. Então, por exemplo, a partir do meu plano de ação, minha meta mensal vai me gerar um plano de ação, esse plano de ação vai me gerar um roteiro de atividades que eu vou fazer no meu dia e eu vou seguir aquilo, simples assim. Você não sai todo dia da sua casa. Levanta, toma café, toma banho, coloca uma roupa, vai trabalhar, trabalha, para almoçar, almoça, volta, trabalha, levanta para tomar café, sai na hora de ir embora, pega o carro ou o ônibus ou bicicleta, seja lá o que for, e vem embora. Isso é rotina. Se você faz isso no seu dia a dia para trabalhar, você também vai poder fazer isso para conquistar suas metas. Então, no final das contas, o que a gente faz é a gente dá o melhor da gente para fazer coisas que não necessariamente são importantes para nós. E a gente, na hora que tem que fazer o que é importante para nós, a gente está cansado. Então, na hora que você tiver ali, fechou essas metas mensais, né? A partir da visão, dos objetivos, metas mensais, você criou o seu plano de ação no seu dia a dia, inclua aquilo que você não pode, entre aspas, tirar da sua rotina e se adeque nessa condição para que isso te permita realizar suas metas. Então você não pode definir a sua rotina de meta separado da sua rotina de vida. A sua rotina de vida tem que refletir a sua rotina de cumprimento das suas metas. Só assim que você vai conseguir. Porque se você começar a cumprir suas metas no intervalo que você tem entre o trabalho, o descanso, o estudo e o sono, não vai conseguir, não tem meta, não tem cumprimento de meta assim. Então você tem que desenhar seu plano de ação e você vai chegar na sua rotina diária preparada para aquilo estar incluído no seu dia a dia e que aquilo fique natural. E você vai, na sua rotina, vai te favorecer a cumprir suas metas. Esse é o segredo. Isso tem que estar dentro de você, não pode ser uma coisa separada. Eu faço tudo o que eu tenho para fazer. Eu cuido do meu filho, eu trabalho, eu faço academia, eu não sei o quê, e 10 minutos por dia eu vou lá cumprir minhas metas. Gente, não funciona assim. Não dá certo. E fica exausto. Você fica exausta. É extremamente desgastante, exaustivo, porque vai ser uma frustração diária, porque você não vai conseguir. Então, isso tem que fazer parte da sua rotina, sabe? Cumprir as suas metas tem que estar nas suas atividades diárias. E aí esse é o segredo. Você não pode separar a sua vida, compartimentar a sua vida. Você é um indivíduo completo. E as suas metas têm que fazer parte da sua vida diária. Mesmo que muitas vezes muitas vezes essas metas pareçam diferentes do que você faz atualmente. Às vezes a sua meta é montar um negócio novo. E, obviamente, você vai ter que reservar algumas horas do seu dia para trabalhar especificamente naquele negócio. Mas isso tem que estar no seu dia a dia. A sua alimentação tem que refletir essa futura empresária. A sua atividade física tem que refletir essa futura empresária. As suas amizades têm que refletir essa futura empresária. Porque se a sua vida caminha para cá e ser empresário está caminhando para cá, percebe? Você vai cada vez se afastar mais desse objetivo. Isso tem que estar no seu dia a dia.
Então não tem mágica, não precisa, não, se você quiser comprar um curso, compre. Mas assim, o rico do processo não é definir a meta. Definir a meta é a parte mais fácil. A riqueza do processo está em trazer isso para a sua rotina diária e fazer disso você, sabe? Isso vai ser você, vai ser sua vida. O seu conjunto de metas vai ser sua vida. E tem algumas coisas que eu anotei aqui, mas que eu já fui falando, né? Difícil é a execução, então você vai ter preguiça de fazer coisas que são mais chatas de fazer. Você vai ter preguiça de superar a vontade de doce. O seu inconsciente vai lutar contra isso, como eu já falei. Você vai encontrar desculpas e aí vai começar aquela clássica. Ai, eu vou comer um chocolate hoje porque eu mereço. Trabalhei tanto. Ai, tô cansada. Eu mereço um chocolate. Amanhã você vai trabalhar tanto de novo, vai merecer. No outro dia seu marido vai fazer raiva, você vai merecer. No outro dia seu filho vai te desobedecer, você vai merecer. E é isso, gente. No outro dia é o trânsito. Ai, meu Deus, que trânsito, eu mereço um chocolatinho. Então, sua meta não vai dar certo se você entrar nessa, sabe? Então, o mais difícil é a execução. E não tem curso de execução de meta, só tem curso de definição de meta. Essa é a piada da coisa, sabe? Para execução de metas é acompanhamento diário. E eventualmente você pode ter uma pessoa para te ajudar a acompanhar, você pode fazer uma reunião mensal, você pode participar de uma comunidade disso. Pode ser uma boa ideia ter uma comunidade disso. Anota aí que quem sabe a gente vai ter. Você, sabe? Então você tem que criar um ambiente para execução de metas, que é o difícil. Elaborar meta é a coisa mais fácil que tem. Como eu falei, você pode fazer até no papel de pão velho. Então, essa é a dificuldade, é a execução. É isso que vai fazer você tropeçar. É a execução, é o seu cansaço, o seu costume. Por exemplo, eu adoro beber uma taça de vinho. E beber uma taça de vinho 3 vezes por semana não ajuda, por exemplo, a quem quer dar uma reduzida, reduzir gordura, não ajuda. Eu tenho que decidir. Ou eu quero ter essa coisa, que é o meu chocolatinho, ou eu quero reduzir meu percentual de gordura. Não dá para fazer os dois. Tem coisas que são excludentes, né? E vem a outra coisa que é importante aqui, a gente já está chegando no final, que é a disciplina. Disciplina é a chave, principalmente no início. Tudo que você vai começar é mais difícil, porque isso é explicado, né? Metafisicamente, fisicamente, cientificamente, que é a inércia. Você está num lugar, para você sair desse um lugar e ir em direção a outro lugar, você tem que vencer minimamente o peso do seu corpo. Então, isso é o difícil. No início sempre é mais difícil. Então, todas as desculpas vão acontecer no início. O seu inconsciente vai lutar contra você no início. Aquela preguicinha de ir para academia muito forte vai acontecer no início. 2, 3 meses depois que você venceu essa preguiça, você já acorda sozinha na hora que você determinar e o seu corpo já está prontinho para ir para academia. E funciona assim. 2, 3 meses depois que você vencer aquela vontadezinha diária do doce, cara, você não vai nem lembrar que existe doce mais. 2, 3 meses depois que você se forçou a comer brócolis diariamente, daqui a 2 meses você vai querer brócolis, porque aquele gosto já vai fazer parte, o seu inconsciente já registrou aquilo. Então é assim, tem que vencer o início. E vencendo o início, gente, não tem jeito. É se disponibilizar a fazer e fazer. Não existe mágica, não existe pílula. Assim, estamos aqui a premissa são pessoas normais, né? A gente não está falando aqui, tem gente que tem problema de saúde, tem gente que tem uma série de dificuldades, acontecem coisas, não é disso que nós estamos falando. Nós podemos ter um momento para falar de como conduzir, como lidar com situações é, imprevistas dentro, né, da sua rotina de cumprimento de metas, mas esse é assunto para outro vídeo, nós vamos ficar aqui mais 5 horas. Então, criar rotina é essencial, ter disciplina. Nem todo mundo consegue criar rotina, mas vá executando isso o máximo possível. Respeite você também quando você tiver essas dificuldades emocionais. Tenha pessoas do seu lado que saibam quais são suas metas. Então, por exemplo, se você tem um marido, um filho ou uma esposa, não sei quem está assistindo aqui, mas as pessoas sabem, olha, eu preciso emagrecer, eu quero eliminar 6 quilos em um ano e eu quero diminuir o doce. Vamos junto nessa? Vamos reduzir junto? Porque não adianta também você querer reduzir doce e ter um monte de pudim na geladeira. Isso também é tortura, né? Então, você tem que criar um sistema que te favoreça ao cumprimento das suas metas. Então, era isso que eu tinha para hoje. Esse assunto, ele traz mais um monte de assunto. Então, tenha a sua visão, o seu topo, onde você quer chegar.
registre isso, né? E faça esse registro no ser. Quem é a pessoa que eu quero ser daqui a um ano? E aí você relata isso, a partir disso, você cria uma série de objetivos relacionados àquela pessoa que você quer ser. A partir desses objetivos, você cria metas mensais. A partir dessas metas mensais, você vai criar o seu plano de ação. A partir do seu plano de ação, você vai criar a sua rotina. Então você vai pegar o que eu preciso em 12 meses, você vai quebrar isso por mês, depois você vai estar quebrando isso no plano de ação, depois você vai estar quebrando isso em atitudes diárias. E eu te garanto, se você conseguir fazer isso por um ano, você vai ter sucesso no que você quiser fazer. Dentro dessas premissas que nós conversamos aqui de coisas possíveis, tá, pessoal? Então, essa é a ideia. Eu fiquei pensando nisso vários dias. Eu queria muito contribuir. Essa é a minha maneira de contribuir. Eu espero que você goste. E foi um prazer estar aqui. Obrigada. Até a próxima.